Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal na MedD e também ao canal Play Electronics, você que está vindo do canal Play Electronics, que também é o nosso canal secundário, ou também está indo do canal na MedD para o canal Play Electronics, também sejam todos bem-vindos os inscritos que se inscrevem nos nossos canais, inscritos em geral, também sejam todos bem-vindos os nossos membros, os membros que adquirem as assinaturas. Nós temos a assinatura mais a iniciante, nós temos a assinatura amador e nós temos a assinatura profissional, que é uma assinatura com conteúdo mais diversificado, conteúdo de mais qualidade, que você vai estar podendo aí adquirir mais conhecimento e mais aprendizado. Então, resumindo, é isso mesmo, pessoal. Outro detalhe, nós temos então 3 valores aí das assinaturas. Você pode adquirir uma assinatura e é lógico, se você por acaso achar assim que não está viável para você, você pode deixar a assinatura a qualquer momento. Você não é preso, não tem esse negócio de fidelidade, então é bem bacana. Vamos lá então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Um forte abraço aí para o meu membro Leandro Underline 40cm, para o Lamara também, são membros recentes aí. Então aquele forte abraço, e tem conteúdo todo dia no app do YouTube, vai cair por notificação para vocês. É só você abrir o app do YouTube e ir na barra superior comunidade, e você vai ter acesso a todos os conteúdos diários, as postagens diárias, tanto no nosso canal aí, para o público em geral, os inscritos, para os membros também, conteúdo sem anúncios, vídeos sem anúncios. E também no nosso Facebook você vai ter conteúdo, nós fazemos publicações diárias também. Vamos lá então, pessoal, esse vídeo aqui é um amplificador classe AB bem simples, que eu trouxe para vocês, que qualquer pessoa consegue estar desenvolvendo esse projeto, é uma coisa muito simples mesmo, pessoal. Eu já trouxe aqui anteriormente, nós vamos fazer esse projeto com o chip 41 e chip 42. Eu vou passar algumas informações que é bem legal, que com certeza você vai estar desenvolvendo esse projeto. Dá uma olhada aqui na protoboard, é uma coisa muito simples de estar fazendo, foi uma forma que eu acabei desenvolvendo aqui para o canal, para ter cortes e gastos aí no início, quando eu montei meu canal, eu precisei inventar uma forma de estar fazendo uma protoboard sem estar gastando dinheiro. Então, bem legal. Tem muitas pessoas que criticam, é porque não sabem se a gente for comprar insumo direto, quanto a gente vai ter nós vamos ter um gasto muito grande. Outro detalhe também, que a gente utiliza esse transistor nesse projeto e em vários outros projetos também. Então, para o canal, utilizar insumos assim não é viável, porque até nós não temos patrocinadores. A Globitech por um tempo bem grande patrocinou o canal com muitos componentes, ajudou bastante mesmo. Aquele forte abraço ao Charles Mendes da Globitech, loja de componentes eletrônicos aí localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo. Então, desde o do início aí nos ajudando, aquele forte abraço aí, tudo de bom para o Charles Mendes. Espero que esteja assistindo esse vídeo aí, mas aquele forte abraço. Vamos lá então, pessoal, essa protoboard aqui, dê uma olhada, eu fiz com linha telefônica ela, você vai ter que descascar, vai ter um pouco de trabalho, só não queime o fio de cobre. Esse aqui é um fio de cobre, na realidade é um fio, um arame rígido cobreado. Não queime o fio de cobre, porque quando você queima o fio de cobre, ele muda de composição química e acaba virando quase um outro material. Vamos lá então, esse projeto vai ficar disponível no link abaixo do Mega aí do Google Drive para vocês também, vai aparecer aqui na tela. Vamos estar desenvolvendo aqui então. Vamos soldar o nosso primeiro transistor aqui. Vamos iniciar pelo início, que eu acho que é o caminho da coisa aqui. Vamos lá então, aqui o pinout desse transistor no projeto prevê um BC547, BC548, BC337. Mas eu vou utilizar aqui um transistor
que é utilizado em pré-amplificador de módulos automotivos, que é o 1815, tem o C815 também. O C1815, os terminais, o pinout dele vai ser da esquerda para a direita, o número 1 vai ser o emissor, o 2 a base, e o último vai ser, o primeiro, o número 1 vai ser emissor, o segundo coletor, e o terceiro, à minha direita, vai ser a base, emissor, coletor e base. Vamos estar soldando aqui então, na minha protoboard vai ser base, emissor e coletor. Vamos aproximar aqui, dar um foco para vocês, que eu acho que é interessante, fica melhor no vídeo também. Nós precisamos trabalhar os terminais aqui para que o transistor fique bem soldado. Beleza, certinho. Já vamos aproveitar aqui na entradinha de áudio que vai um capacitor de 0.47 ou de 1 microfarad, de até 10 microfarad para desacoplamento do nosso dispositivo, que é interessante, para que a voltagem não volte no nosso smartphone ou no nosso computador, palm top, notebook, laptop. Oh, filha de uma égua. Agora aqui até a base do meu transistor vai um resistor de 100k ohms, que é um divisor de frequências. Esse divisor de frequências vai com resistor de 100k ohms, marrom, preto e amarelo. Ele vai da junção dos dois resistores aqui do estágio de potência já, da saída de áudio na realidade. Nós vamos soldar aqui. Os próximos aqui, deixa eu dar uma verificada, vai ser um resistor de 1k ohms. Esse resistor de 1k ohms vai de positivo até a base do transistor PNP do tipo 41. O próximo vai ser um diodo retificador 1N4007. Vão dois soldados em série aqui. Você vai ver que no esquemático lá, ele pula a trilha, galera. Ele pula a trilha, beleza? Então ele vai ter a base do tipo 42, que é um PNP. Ó, a gente vai fazer pulando a trilha que vem aqui no divisor de frequência, que vai na saída do alto-falante. Nós vamos fazer aqui então, ele tem que pular a trilha, não vai soldado, não junta aqui um diodo desse ponto até no meio e do meio até lá na base. Senão você vai fazer e não vai funcionar, daí não adianta dizer esses dias aí, falaram mal de mim, falaram que eu sou ruim, que já fizeram projetos meus vários e não funcionou. Ah, não invente desculpa, né, para o próprio fracasso, né, galera? Né, galera não, porque não é um ou outro só, né? Pilantra que fala isso, cara. Na realidade, fala para desmoralizar o canal, a minha pessoa, para desmotivar, cara. E tem pessoa que acha ainda e que vai acontecer uma coisa dessa, né? Nossa, tá viajando, né? Beleza. Diodos retificadores, um N4007, pode ser um N4001, 4003, 4004, 4005, o que você tiver aí. Os próximos resistores agora vão ser esses caras. Talvez você tenha uma certa dificuldade. Eu achei de sucata esses aqui de fonte, ATX e PC. Eu tenho duas unidades aqui, as únicas que eu achei ainda de sucata, para você talvez seja difícil. Ele é um de 0.33 R ohms. Laranja, laranja
prata e dourado. Não pode ser laranja, dourado, porque ele vai ser de 3.3 R-ohms. E não pode ser laranja, preto e dourado, porque ele vai ser 3.33 R-ohms. Então ele deve ser laranja, prata e dourado. Pode ser vermelho, prata e dourado, marrom, prata e dourado. Qualquer até, vamos dizer assim. Se for ainda laranja, dourado e dourado, pode ser, funciona, mas você vai ter aí uma potência diferente, algo do gênero, um ganho menor, e daí não adianta, né? Se reclamar. Porque as dicas eu repasso. Esse ele vai até o meio aqui. E é chato, cara, de soldar esse negócio aqui. Agora, do emissor do PNP, aqui não sei se eu falei base, mas vai do coletor, do emissor do chip 41 até a saída de áudio. Agora vai da saída de áudio aqui até o emissor do meu transistor chip 42. Belezura. Eu acho que aqui já está... Não, calma aí, falta o capacitor aqui, porque os transistores eles vão separados em dissipadores. Precisa dos dissipadores. Nós vamos soldar aqui um capacitor, como prevê no projeto, de 1000 microfarad por 35 volts. O positivo do meu capacitor eletrolítico ele vai para os resistores, a saída de áudio. E a listrinha branca vai para o positivo do alto-falante. O fio vermelho lá. Se você não sabe o positivo, tanto faz, mas é interessante que você faça uma coisa bonitinha lá, né? Descubra qual que é o positivo do teu alto-falante. Então, na minha protoboard aqui já está ok. Se você quiser soldar os transistores na protoboard, beleza. Mas eu vou colocar eles em dissipadores aqui. Em um dissipador. Eu vou colocar primeiro o chip 41. Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui nele. Não sei se vai pegar aqui em cima. Olha, chip 42C. Esse é o chip 42. Eu vou soldar ele por último aqui. Coloca em mica. Mica é espaçador também. Por que tem que ter mica? Para que, como ele é um transistor PNP e outro NPN, eles não podem entrar em contato um com o outro. O próximo transistor aqui é um complementar do chip 42, que é o chip 41C. São dois transistores originais, removidos de sucata. Também vão com mica, também vai com mica e espaçador, que você consegue enrechar em fontes aqui também, essas coisinhas. Ou comprar, se você quiser passar pasta térmica, beleza. Como o transistor PNP ele trabalha com o coletor AGND, então a cabecinha metálica dele aqui vai estar no GND, e a cabecinha metálica do NPN, que trabalha com coletor a positivo, a cabecinha dele vai estar positivo. Então se a gente fizer sem espaçadores e mica, já sabe o que vai acontecer, né? Não precisa nem eu falar. A fonte de alimentação que eu vou estar utilizando aqui é de 20 volts. Não chega a dar 20 volts. No projeto lá prevê de 12 a 30 volts. Eu vou utilizar aqui em torno de 20 volts. Não dá bem isso, né? Vamos soldar alguns fios aqui.
que vai até o meu amplificador, né? A base aqui vai ser, o pinote deles é parecido. Da esquerda para a direita vai ser a minha esquerda dos dois vai ser base, no meio dos dois vai ser coletor e a minha direita dos dois aqui vai ser emissor. Base, coletor e emissor. O fio vermelho aqui eu vou soldar no coletor de cada um. Fio vermelho. Eu acho que eu não vou ter mais fio vermelho aqui, né? Só preto mesmo. Vou soldar um fiozinho preto aqui na base. Tanto faz. O interessante é você saber depois o que é base, coletor e emissor para você estar soldando lá na protoboard. Esse daqui é o PNP. Ele vai soldado no... Eu já vou mostrar lá para vocês. O PNP... O PNP vai com coletor sempre é GND, o negativo. E o NPN vai com o coletor a positivo. Em projetos você consegue alterar PNP, NPN, mas tipo em amplificação tem que ser corretamente, bem certinho. Vamos lá então. Deixa eu tirar aqui do foco. NPN e PNP. Desse lado aqui, do lado desse transistorzinho aqui, nessa parte de baixo aqui vai, na parte inferior da placa, vai o PNP e lá vai o NPN. Então vai dar bem certinho aqui a posição. Vamos soldar aqui. Coletor. Vamos começar pelo meu transistor base. A base dele vai... Vamos estranhar aqui. Primeiro. A base dele vai no resistor de 1K. O coletor vai a positivo, como eu já falei para vocês, do tipo 41. O emissor vai no resistor de 0.33 R-ohms, que é o que? Que é a saída de áudio já. Certo? Agora a base do meu... Vamos estanhar esse lado aqui também. A base do meu transistor PNP vai na base da placa. Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui. Que vai nos diodos ali, retificadores. O coletor, ele vai a GND. E o emissor vai no resistor, o emissor vai no resistor de 0.33 R-ohms. Estão vendo? Vamos ver se eu consigo agora aproximar aqui. É muito simples, galera. Muito fácil mesmo. Beleza? A alimentação aqui, olhando nossa placa, ela nas entradinhas de energia, aqui vai ser GND positivo e nesse ponto aqui vai ser a entradinha de áudio positivo e a entradinha de áudio negativo. Vamos lá então, agora que eu vou soldar aqui. Daí é só a gente partir para o teste. Positivo. GND. Agora a gente vai achar uma conexão aqui de áudio, pode ser um P2, se você quiser colocar. Vamos soldar a conexão de áudio aqui. Esse meu fio mais curto, ele é o positivo do áudio. Você vai ter que ver lá. Como o multímetro é fácil de achar. Aqui você coloca o cabo P2. Pluga o cabo P2 ali, ou pode até cortar o cabo P2 e vai testando com o multímetro. Mas aqui não é difícil. Coloca o celular aqui para tocar o computador e vai com o alto-falantinho, vai vendo aqui qual que é a conexão. O GND vai do áudio, vai aqui. Negativo do áudio. Agora é só enviar um som aqui. Vou plugar o cabo no meu computador.
e vou plugar no meu amplificador aqui. Ok, e a gente vai alimentar para ver o funcionamento. Nossa, imagine eu fui fazer o teste aqui e não estava funcionando. É uma dica para vocês também. E daí... Mas só que eu já cheguei rapidão até o problema. Os dois resistores que eu coloquei, eu não tinha testado eles, mas eles estão com problema. Os dois resistores únicos de 0.33 com defeito. Vou jogar eles, um eu já troquei aqui. Ele só tá funcionando com um transistor. Se eu for colocar na saída do capacitor, ele não vai funcionar. Agora eu vou colocar no resistor que tá saindo do primeiro transistor ali. Opa, tá sem alimentação. Deixa eu conectar os dois fios aqui do GND. Agora vamos testar. Como vocês podem ver, apenas com um transistor o negócio fica forte mesmo. Vamos ver aqui que eu vou soldar agora o negócio aqui. O negócio, nossa, que ridículo, né? O resistor. E a gente vai voltar pro teste normal. Os dois resistores ainda queimados. Ô, louco, cara. Como que eu não fui testar? Os diodos eu testei. Resistor eu não tenho costume de testar, né? Acho que é muita sacanagem daí. Porque eu troquei um, beleza, daí ele não saiu o som no capacitor. Na realidade saiu, mas bem fraquinho. Daí eu trisquei o fio aqui. Depois que eu troquei ele funcionou. E eu com o multímetro do lado, daí já testei e tal. Ele estava esquentando um transistor, outro mais ou menos. Agora vamos ver aqui os resistores. Vocês podem ver que o negócio já muda de figura. Agora nós vamos testar ali, colocar o fio no capacitor mesmo. Viu? Como que agora o negócio sai som, beleza. Isso pode acontecer com você, aconteceu comigo. Então, às vezes você monta, depois não funciona e fica jogando a culpa na gente. Então, aconteceu comigo também isso. Para vocês verem que pode acontecer. Rapaz, e esse amplificador classe AB ele tem uma potência extraordinária. Extraordinária mesmo. Vamos aqui ver a regulagem do volume, tá no 31 no PC. Eu vou erguendo o volume. Passando da metade ele já começa a distorcer. Uma dica que eu vou repassar para vocês. Eu coloquei um capacitor ali, deixa eu virar lá. Coloquei um capacitor na entrada de áudio de 0.47, que seria 470 NF. Para ele ficar com mais grave, a gente coloca um por 10 microfarad, 2, 3 microfarad. Eu vou pegar ali, vou colocar, vou deixar tocando pra gente ver como que vai ficar aqui, tranquilo? Olha, tô testando aqui com 4.7 micro na entrada de áudio. Eu acho que fica bem mais top colocar um com agudo e outro para o grave. Vamos lá ver então.
Curtam só, galera. Ele vai dar mais grave. O som vai distorcer antes, mas ele vai ter mais grave. Vamos lá, que eu tô segurando o capacitorzinho ali. Estão vendo? Vamos testar agora então. Olha, ele distorceu no volume 16 e ficou bom. Em diante ele já vai distorcer mais. Deixa eu achar aqui um de 1 microfarad aqui que eu acho que é o mais top. Não vai ficar casamento perfeito, perfeito. Vamos lá ver, eu achei de 2.2 e 1 microfarad. Você consegue regular na entradinha de áudio aí, fica filé. Vamos colocar o som aí pra tocar e vamos dar um play na coisa, né? De 1 microfarad, vou testar agora. Ok, com de 1 microfarad chegou até o volume 21, ficou bom, de 2.2. Eu acho que se a gente colocar de... Putz, agora a gente fica aí numa saia justa, né? Eu acho que de 1 microfarad é o mais indicado mesmo. Que ele não vai dar um grave tão grande, mas a gente consegue ter um som um pouco mais alto daí. Os transistores eles não estão esquentando e eu recomendo o mesmo de 1 microfarad na entradinha. Aqui nesse capacitor, se você quiser colocar um capacitor de 2200, 3300, fica legal. São células de energia aqui, são 4 de 3.7, não dá bem 20 volts o negócio aí. Mas ele funcionou bem, se você utilizar 30 volts, funciona perfeito. Olha, mas aqui a gente consegue extrair um som bom, em torno de uns 5 watts RMS. E os transistores, eles ficam morninho da Silva. Então é bem indicado, galera. O amplificador classe AB é um amplificador muito bom mesmo. Tem transistores melhores que a gente consegue, por exemplo, o C38 3852, se não me engano aí. Um tempo atrás eu fiz o teste de qualidade, né, que um transistor de ganho na realidade, quanto que um transistor consegue nos oferecer. O chip 4142 é mais ou menos, tem outros melhores. Deixa eu pegar aqui, esses daqui são bons. Até o 13.003, 13.007, 13.009 consegue obter um resultado melhor. Só achar um equivalente, um complementar PNP. Agora não me lembro o transistor C38 tá ali, galera, mas tô com uma preguiçona mesmo de pegar lá. Que, nossa, cara, teve um ganho assim inacreditável, cara. Vamos dizer assim, um 50% a mais do que esses caras aqui, rapaz do céu, cara. Até eu peguei, guardei o transistor assim, coloquei ele num pedestal, cara, porque eu fiquei de cara mesmo. Muito bom mesmo aquele transistor, cara. Vou deixar o nome aí pra vocês, se você conseguir encontrar ele é um NPN.
coloca junto com outro PNP aí, até o tipo 42 mesmo, que você vai ver que vai obter um ganho melhor. Ele aceita uma voltagem bem grande. Então se inscrevam no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Esse vídeo ficou grande, mas é isso aí. Quem gosta de amplificador aí, assista ao final, né? Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.